Olá, pessoal! Hoje iniciamos mais um projeto, mais uma série nesse canal. Vamos analisar 5 acórdãos do Tribunal de Contas da União, do TCU, relacionados à atividade de fiscalização de contratos. Mas nós vamos para além do simples enunciado. Vamos compreender o que aconteceu no caso concreto? Tá certo? Então, o nome desse projeto é Acórdão TCU 3053-2025. E o fiscal com isso, professora? Bem, tudo. Fiscal tem tudo a ver com isso. Então, meu nome é Giovana Garcia, eu sou auditora governamental da Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí. Atuo na Superintendência de Controle, possuo MBA em Auditoria, pós em Licitações e Contratos e sou professora. Confesso que essa é uma atividade que me dá muito prazer. Eu adoro compartilhar conhecimento e estou sempre em busca de me aprimorar. Então, por isso, resolvi fazer esse canal, porque a gente consegue fazer vídeos um pouco mais longos, não tão longos, né? E a gente consegue compartilhar alguns conhecimentos com fundamento. Então, nesse projeto, a gente vai avaliar esses acórdãos, né? Esse é o primeiro, a gente vai avaliar mais 4. Então, quando eu digo assim, eu falo do acórdão e pergunto, e o fiscal com isso, professora? Por que que você diz que tem tudo a ver, né? Porque quando a gente compreende por que que o Tribunal de Contas emitiu esse acórdão, o que aconteceu no caso concreto, isso, a gente compreender esse acontecimento, esse processo, ele vai nos ajudar. Por exemplo, como podemos evitar os mesmos erros? Como a gente vai reagir diante de determinadas situações parecidas com o que a gente vai ver hoje aqui? Enfim, eu adoro utilizar exemplos práticos, tanto seja ministrando capacitações, seja estudando, porque o exemplo prático, ele nos ajuda a é, sistematizar os conceitos, a compreender melhor os conceitos, certo? Então, vamos ao que interessa, né? Vamos entender o que aconteceu nesse caso concreto? Bem, trata-se de um recurso de reconsideração interposto pelo fiscal, que, em razão de irregularidades na execução de um contrato de locação de veículos, ele foi condenado a ressarcir os valores pagos indevidamente e a pagar multa também. Então, ele entrou com esse pedido de reconsideração, porque ele foi condenado tanto a ressarcir os valores pagos indevidamente, como a pagar uma multa. O que é que diz o enunciado? Ele diz: o fiscal de contratos, designado diante da sobrecarga de trabalho para exercer adequadamente suas competências, em razão de elevado número de contratos já sob sua fiscalização, deve comunicar a situação a seus superiores para a adoção das medidas pertinentes, sob o risco de vir a responder por eventual prejuízo causado ao erário. Eu até destaquei essa parte final, porque a gente vai ver como ela é importante, e na minha avaliação, esse é o recado, né? Essa é a lição, por assim dizer, que a gente vai tirar desse estudo hoje. O que foi que aconteceu? Existia um contrato de locação de veículos e ele foi e houve o pagamento desses serviços, só que os serviços não foram executados. Lembra que a gente está fazendo aqui, a gente está estudando o acórdão, ele é fruto de um recurso de reconsideração. Mas lá na condenação inicial, quem é que foi condenado? O fiscal de contratos, o fiscal substituto e o ordenador de despesa, certo? Foi esse fiscal substituto que ingressou com esse recurso de reconsideração. Então vamos lá.
Os três foram condenados, como eu já falei, né? Os três foram condenados a ressarcir os valores pagos indevidamente e a pagar multa também. Lembra, qual foi o problema? Eles pagaram um serviço que não foi prestado. Então, isso foi o que aconteceu. E quais foram as irregularidades apontadas? Pagamentos de serviços não executados. Dentro do processo, existem 89 documentos com evidências, né? Que confirmam que, de fato, os serviços pagos não foram executados, não foram prestados. A conduta do fiscal substituto, que foi esse que entrou com recurso de reconsideração. Qual foi a conduta dele? Por que que ele foi condenado? Porque ele atestou documentos fiscais sem a comprovação efetiva da prestação do serviço e deixou de juntar documentos exigidos em normativos aos processos de pagamento. Ou seja, além dele atestar documentos sem a comprovação da efetiva prestação de serviços, ele ainda não anexou ao processo os documentos que eram exigidos pelo normativo do seu órgão. Ou seja, existia uma norma lá que precisava ser observada, elencando lá o que precisava compor o processo e ele não fez. A conduta do fiscal de contratos. Deixou de praticar os atos de ofício de acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e os respectivos pagamentos realizados. E, por fim, o ordenador de despesas. Firmou requisições de transporte inconsistentes e indevidas que redundaram em pagamentos indevidos por serviços não prestados. Ou seja, se ele tivesse observado que as requisições elas estavam frágeis, que elas não estavam corretas, o pagamento indevido poderia ter sido evitado, concorda? Então vamos lá. Então esse fiscal de contrato substituto, ele ingressou com esse recurso de reconsideração. Então porque foi esse recurso de reconsideração que deu é, que consta o acórdão, né? Nesse recurso de reconsideração, nesse processo desse recurso de reconsideração. Então, a gente vai se ater a essa figura do fiscal substituto. Então, o que é que o relatório apontou? O relatório apontou patente descumprimento das orientações específicas expedidas pelo setor de planejamento e orçamento do órgão acerca dos procedimentos e documentos necessários à liquidação da despesa. Ou seja, as orientações, existia um normativo, lembra que a gente acabou de falar? Ele não foi observado. O setor de planejamento e orçamento, eles têm uma regra, eles têm um processo, eles têm um fluxo, mas isso não foi observado. Requisições de transportes emitidas em série e com elevada quilometragem aos mesmos usuários e períodos de cada mês, com rasuras, sem assinaturas do credenciado e do usuário. Ou seja, essas requisições, que eram os documentos que deveriam comprovar que o serviço foi prestado, eles eram emitidos sem nenhum critério. Ou seja, era o mesmo servidor, ele utilizava o veículo e os veículos tinham uma quilometragem muito elevada. Os documentos continham rasuras, não estavam assinados. Então, são erros formais que deveriam ter sido observados pelo fiscal. As requisições emitidas em série a um mesmo servidor com a média de 200 quilômetros por dia. Por exemplo, eu utilizava o veículo todos os dias da semana e rodava todo dia um pouco menos ou um pouco mais de 200 quilômetros. Por que tu está dizendo isso, Giovana? Que a média é mais de 200 quilômetros por dia. Então, isso não é razoável. Requisições emitidas com registro de chegada ao órgão fora do horário de expediente. Giovana, mas quer dizer que eu vou fazer um trabalho, eu não posso chegar depois que o expediente estiver encerrado? Sim, e isso acontecer eventualmente, ok, não tem problema, pode acontecer, mas rotineiramente não. A questão desse processo, o que o relatório apontou, é que essas falhas, elas eram visíveis, elas aconteciam assim, em série, tá vendo? Em série. Então, não existia um mínimo critério de checagem porque a própria conferência dos documentos já facilmente você encontrava várias falhas, como
o registro de chegada no órgão fora do expediente. Ainda sobre o relatório. Requisições emitidas pelo responsável, entretanto, o motorista que realizou as viagens estava de férias. Por exemplo, a pessoa responsável por emitir lá o documento que ia realizar a alocação do veículo, que ia realizar a viagem. Por exemplo, eu vou fazer uma inspeção em um órgão, eu preciso de um veículo, solicito aquele veículo. Só que quando eu vou prestar contas, aparece lá, quem foi o motorista que foi me acompanhar? Foi o seu Luiz, só que o seu Luiz está de férias. Ou seja, uma mínima checagem das informações já demonstra uma falha na comprovação, no controle. Conflito de horário para o mesmo motorista e carro com usuário diverso. Por exemplo, eu saí para fazer uma visita ao órgão com o motorista, senhor José, no veículo X. A minha colega saiu para fazer uma visita a outro órgão com o mesmo motorista e com o mesmo veículo na mesma hora. Vocês estão compreendendo como são frágeis, como as informações elas são descuidadas, como não houve nenhum critério ali para analisar essas informações? Divergência dos horários apontados nas requisições com a folha de ponto dos motoristas. Por exemplo, o seu José trabalha de 13 horas às 19 horas no órgão. E uma visita que foi realizada, saiu para assistir para participar de uma palestra em um outro órgão com o motorista, só que o motorista só entra só o horário do expediente dele é só das 13 às 19 e a reunião aconteceu às 10 horas da manhã. Então, todas essas falhas, né, levaram o tribunal a concluir o quê? Que, tendo em vista que as referidas inconsistências são facilmente perceptíveis, a gente acabou de ver o que foi que ele apontou. Veja bem, uma simples checagem da folha de motorista com as requisições, você já encontra várias falhas, vários erros que poderiam ser facilmente perceptíveis se o fiscal tivesse feito uma conferência criteriosa, cuidadosa, com atenção, certo? Ainda que em análise perfunctória, está claro que a conduta do recorrente se distanciou daquela que seria esperada de um administrador médio, revelando grave inobservância do dever de cuidado no trato da coisa pública, num claro exemplo de erro grosseiro. A gente vai ver aqui, quando a gente analisar esses 5 acórdãos, 4 deles fala de erro grosseiro. 4 deles identifica a conduta de algum servidor como erro grosseiro. Então, o Tribunal de Contas está avaliando essa atitude, esse cuidado desse fiscal ou desse servidor. Qual é o cuidado que ele tem quando ele está fazendo lá o seu trabalho e desempenhando a sua função? Ele precisa fazer conferências, ele precisa ter o mínimo de critério, parar e avaliar aquelas questões, fazer checagens, fazer verificações, certo? Então, o tribunal concluiu que esse fiscal, ele cometeu um erro grosseiro. É claro o exemplo de erro grosseiro. Então, eu trago aqui 2 acordos do Tribunal de Contas só para a gente lembrar o que é esse erro grosseiro, Giovana. Tem-se considerado erro grosseiro que resulta da grave inobservância do dever de cuidado e zelo com a coisa pública. Ele teve cuidado? Não. É evidente que ele não fez essas checagens, que ele não conferiu. Ele simplesmente atestou sem ter um mínimo de cuidado com a coisa pública. E aí, o que foi que ele argumentou? Ele se defendeu e o que foi que ele argumentou? O primeiro argumento dele foi que as comissões eram, a maioria dos empregados daquele órgão eram terceirizados. E que eles, como eles eram poucos, ele era comissionado. Como ele era, os comissionados e os efetivos eram poucos, havia uma certa obrigatoriedade de eles serem designados como fiscais. Só que eles mesmos diziam internamente que era só para constar, sem que tivesse um adequado conhecimento do assunto. Então, eles eram designados, mas na verdade não eram eles que realizavam as fiscalizações, mas eles eram designados formalmente e respondiam,
certo? Respondiam. Então, ele diz que, em face da falta de servidores para compor as comissões, a maioria dos empregados era terceirizada. Muitas vezes as indicações eram feitas à revelia, apenas para constar, sem que tivesse o adequado conhecimento. Outro argumento que ele usou é que teve momentos em que ele atuava, que ele acompanhava 21 contratos, ora como fiscal de contratos, ora como substituto, e nunca recebeu nenhuma orientação sobre nenhum tipo de contrato. Ainda sobre os argumentos dele. Ele mesmo argumenta assim lá no documento: verdadeiro absurdo. De fato, verdadeiro absurdo. Mas ele não podia recusar, por causa das circunstâncias de haver poucos servidores efetivos e comissionados, eles não tinham condição de recusar essa atribuição e que ele teria que confiar no serviço dos terceirizados, que eram quem de fato eram os terceirizados que de fato realizavam a fiscalização, né? De uma forma muito mal feita, diga-se de passagem, pelo que a gente acabou de ver lá no que existe lá no relatório, das informações que existem lá nos relatórios, fundamentado em que 89 documentos que compõem o processo. Registre-se que em várias situações não houve pagamento excedente e as liquidações das faturas foram pagas dentro do previsto conforme estipulado pelo contrato, ou seja, o pagamento foi dentro do valor da franquia. Esse foi um argumento dele. Mas veja bem, eu fazer o pagamento dentro da franquia não significa que só é ilegal o que eu fizer fora da franquia, só está errado o que eu fizer fora da franquia. Não! O fato dele ter feito dentro da franquia, que aquele valor estava dentro do contrato, não significa que estava correto. Isso é um argumento totalmente sem sentido. Porque como é que ele vai dizer, usar um argumento desse? Ah, mas eu paguei, estava dentro da franquia, estava dentro. Sim, mas estava errado. Os documentos existiam rasuras, os documentos tinham inconsistência, os documentos não estavam assinados. A gente acabou de ver várias falhas, vários erros. Ainda argumento dele. Os percursos solicitados, eles eram aprovados pelas autoridades. Ou seja, ele não tinha como questionar quem ia para onde, que a que horas ia. Mas só que não existem, lembra que a gente viu antes, os documentos não tinham assinatura de ninguém. E ele reforça que o acúmulo de 21 contratos, ele tinha acumulado 21 contratos sob sua responsabilidade, ora como fiscal, ora como suplente. Mas que as autoridades, os chefes, diziam o que para ele? Não, pode ficar tranquilo que a equipe faz todo o trabalho de acompanhamento e fiscalização e você só precisa assinar, certo? Então, esse era o argumento. Giovana, existem documentos que comprovam isso? Não, não existem documentos que comprovam isso. E ainda os argumentos dele. Ele também, ele exercia a função que era a administração de materiais e patrimônio. E por isso ele viajava bastante. Então, quando ele não estava viajando, ele estava alimentando esse sistema e estava alimentando esse sistema e estava fazendo os relatórios da viagem. E que esses contratos que ele tinha, eles eram dos mais diversos tipos. Contrato de transporte, de serviço de terceirização de mão de obra, de aluguel, de mudança, de divisória, eram muito diversos. Então, ele não tinha como acompanhar esse tipo de, essa diversidade de contratos. Lembra antes que ele falou que às vezes ele nem sabia direito qual era o tipo de contrato. Então, isso também, mas isso ele usou como argumento para que não fosse condenado a ressarcir o valor e a pagar a multa. E ainda, ele disse que quando ele chegava dessas viagens, muitas vezes, na mesa dele já estavam todos os processos. E ele só fazia assinar, porque eram muitos documentos. Às vezes, vários contratos de renovação. Então, ele não parava e não lia, ele simplesmente assinava. E que ele assinava esses documentos confiando na equipe. Lembra que antes os terceirizados que faziam, o chefe dele dizia: não, confia que os terceirizados vão fazer e você só faz assinar.
Então, ele argumenta que ele tinha essa confiança na equipe, que a gente já viu que não fazia um trabalho correto. Então, o que foi que o Tribunal de Contas fez? Ele negou o provimento do recurso de reconsideração, né? Ele disse que não, que esses argumentos não eram válidos, como de fato. 89 documentos que comprovam todas essas irregularidades, né? Então, ele continuou, não foi acolhida o recurso de reconsideração dele, e ele foi, de fato, condenado a ressarcir o valor e a pagar a multa. E aí, para a gente fechar, a gente volta para o acórdão para a gente ler de novo, depois da gente conhecer toda a história. Vamos ler o enunciado novamente. O fiscal de contrato, designado diante da sobrecarga de trabalho para exercer adequadamente as suas competências, em razão do elevado número de contratos já sob sua fiscalização, deve comunicar a situação aos seus superiores para adoção das medidas pertinentes por esses superiores, sob o risco de vir a responder por eventual prejuízo causado ao erário. Ele tinha problemas, gente? Tinha problemas. Ele comunicou formalmente? Não, não comunicou. Então, o que é que o Tribunal de Contas está dizendo? Agora é tarde, meu amigo. Agora não é mais, agora o argumento não é mais válido. Você deveria ter dito à época que você estava sobrecarregado, que você não tinha conhecimento, que você não conseguia acompanhar todos esses contratos, que você estava só assinando a documentação. Ele deveria ter formalizado. A 8666 já dizia, a 14133 repete, né? Se tiver algum problema, você deve comunicar tempestivamente aos seus superiores. Então, para a gente fechar o nosso entendimento, o TCU reforça a responsabilização de agentes públicos por atos de gestão lesivos ao erário, mesmo na ausência de dolo quando configurado erro grosseiro. Aqui, o Tribunal de Contas considerou que foi erro grosseiro. O caso ilustra a importância de uma fiscalização rigorosa e a inadmissibilidade de alegações genéricas sobre carga de trabalho para eximir responsabilidades. Ou seja, depois que você já foi condenado, não é mais tempo de você fazer essas alegações. Essas alegações, elas têm que ser feitas tempestivamente. Eu tenho que comunicar, eu tenho que dividir a responsabilidade, certo? Então, o que o Tribunal de Contas está dizendo? Se está acontecendo algum problema, informa tempestivamente. Depois de condenado, depois do problema já ter chegado ao Tribunal de Contas, aí não é mais tempo hábil para isso, certo? Então, esse foi o nosso primeiro vídeo. A gente vai fazer mais 4 vídeos falando sobre o acordo, entendendo o caso concreto. Para quê? Para que os conceitos fiquem mais elucidados, a gente tenha maior compreensão, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí nos comentários alguma sugestão. Se vocês gostaram, compartilhem e aguardem o próximo vídeo. Obrigada!